Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, pessoal, vamos para mais uma aula de educação socioemocional, tá? Nessa aula a gente vai começar a lição 3, tá bom? Lição 3. Nessa aula a gente vai fazer a letra A, a letra B e a letra C. A letra A vocês vão fazer em casa, tá? Que é a leitura da história. A prof também vai deixar o áudio da música para vocês ouvirem, tá? Só que a prof vai colocar no bilhete o áudio da música para vocês terem em casa como ouvir a musiquinha, tá bom? O prof vai deixar disponível no bilhete lá no Diário Escola para vocês, também, tá bom? A letra A vocês vão fazer em casa, que é a leitura da história. Depois a prof também vai deixar o áudio da música para vocês, tá bom? A letra B vamos fazer aqui juntos e a letra C também. E a prof também vai deixar uma pesquisa para vocês fazerem aí em casa, tá bom? Para na próxima aula a gente falar sobre essa pesquisa, tá? Pessoal, a prof mandou o áudio da história separada dessa vez para o vídeo não ficar muito comprido, tá? Então vocês ouçam o áudio da história, da contação da história que a prof baixou para vocês e depois, antes de assistir a aula, antes de dar continuidade nessa aula, vocês leiam a história de novo acompanhando as ilustrações. Vocês vão ver que vão ser bem legais. Também tem algumas ilustrações que não estão pintadas, que vocês podem estar pintando antes de começar a aula, tá bom? Agora a gente vai fazer a reflexão da história. Vamos lá? Então, lá na página 120 de vocês, tem alguns tópicos que a gente vai levantar para fazer a reflexão da história que tem a ver com a leitura, o valor da leitura para nós. Vamos lá? Diz assim no primeiro balãozinho: você gosta de ler? Sente prazer em ler? Quem será que gosta de ler? Quem aqui da nossa sala do terceiro ano A e do terceiro ano B que gosta de ler, de verdade, de fazer leitura? E o que significa gostar de ler e sentir prazer em ler? Vocês sabiam que, como se tratou lá na história, ninguém nasce gostando de ler? Ninguém nasce gostando de ler, porque na verdade ninguém nasce sabendo ler. Todo mundo desenvolve esse gosto pela leitura com o passar do tempo. Se a gente ler cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais, ele vai virar um hábito. O que é um hábito? É quando a gente repete coisas por vários dias, várias vezes, daí ele se torna um hábito, coisas que a gente faz sem nem perceber, certo? Próximo balãozinho. Totó sabia valorizar a leitura? Não, com certeza não. Quem já leu a história sabe que Totó não gostava de ler, ele falou que ele não nasceu com esse gosto, né? Ele sabia entender o valor que Digalá dava à leitura? Ele não sabia. Totó é um macaquinho que gosta muito de praticar exercícios físicos e Digalá é um grilo que gosta muito de ler. Ambos são exercícios muito bons, só que um é para o corpo e o outro é para a mente. Totó gostava de fazer os exercícios para o corpo e valorizava esse exercício, mas ele sabia olhar o exercício que o Digalá estava fazendo para a sua própria mente? Não sabia, né? Próximo. Eu não havia pensado sobre fortalecer a minha mente como a leitura. Você já pensou nisso? Quantos de vocês sabiam, sem antes de ler a história, sem antes de ouvir o áudio, sem antes de ouvir a música, que quando a gente faz a leitura de algo, de alguma coisa, a gente está fortalecendo a nossa mente. A gente está adquirindo conhecimento para a nossa mente, está deixando ela mais forte. Quantos de vocês sabiam? Posso contar uma coisa? A prof demorou para descobrir isso, hein? A prof também não gostava de ler. Hoje em dia a prof gosta um pouco mais do que eu gostava antigamente. Claro que eu queria ler muito mais do que eu leio hoje em dia, mas pelo tanto que eu li antigamente, já tive um bom avanço, hein? Próximo. Não nascemos com o prazer de ler livros, da mesma forma que não nascemos sabendo ler. Precisamos aprender a ler e a criar o hábito da leitura. Não basta apenas nós virmos para a escola, ser alfabetizados e não gostarmos de ler. Depois que eu sair da escola, nunca mais vou ler um livro, nunca mais vou ler um gibi. Você pode começar lendo livros que você gosta, de temas que você gosta. E depois você vai ver que você vai estar lendo tudo ao seu redor, você vai ter fome de ler. Tudo que tiver para ler, você vai ler. Como
professor Corujão nos explicou, hábito é algo que fazemos sempre e muitas vezes com prazer. Temos que desenvolver o hábito pela leitura. Então, no começo pode ser que você não goste de ler, mas no decorrer do tempo, você fazendo isso sempre, várias vezes no seu dia, várias vezes durante a semana, você vai ver que isso vai se tornar um hábito e você vai acabar fazendo sem nem perceber. Próximo. Ei, por que foi que um livro salvou a minha vida? Lembre-se sempre de que um livro nos traz conhecimentos e conhecimentos nutrem a nossa inteligência. Então o Digala contou que lá na história, ele leu um livro sobre a distância que um sapo pulava o comprimento da língua do sapo. E assim ele pôde calcular uma distância segura para ele se manter longe do sapo. Quando o sapo soltasse a sua língua para comer, ele não ia alcançar, porque ele estava numa distância bem segura do sapo, porque ele tinha aprendido isso num livro, né? Foi por isso que um livro salvou a vida de Digala. Mas vocês já sabiam que os conhecimentos nutrem a nossa inteligência? A prof já falou isso um tempinho aqui atrás, né? Eles fortalecem a nossa mente e eles fazem com que ela fique mais forte. Porque quanto mais a gente lê, mais conhecimentos a gente ganha e assim mais seguros a gente está. Porque a gente vai ficar mais inteligente, a gente vai se blindar de confusões, de brigas, porque é isso que a leitura faz conosco, eles nutrem a nossa inteligência. E é isso que a gente trabalha aqui, né? Agora a prof quer saber de vocês. Por que aprender sobre isso é importante? Por que será que a prof está falando tanto da leitura nessa aula? Você considera importante? Por que será que a leitura é importante, tá? A prof vai lançar um desafio aqui. A prof vai pedir para que vocês gravem um áudio pelo celular do papai e da mamãe, falando por que vocês acham importante a leitura na vida de vocês, tá? Vocês têm que pensar que quanto mais vocês lerem quando são crianças, mais vocês vão ler quando forem adultos, quando forem jovens. Isso vai ser muito bom, tá? Trabalhando o texto em grupo. Essa atividade que vai vir agora, pessoal, na letra C, lá na página 121, a gente não vai fazer em grupo. Então, como que ela vai funcionar? Ali tem várias situações. Tem o grupo 1 na página 122, tem o grupo 2 na página 123, tem o grupo 3 na página 124. São 3 grupos. Página 122, 123 e 124. São 3 situações de 3 grupos. Como a gente não vai trabalhar em grupos porque a gente não está em sala, a prof vai pedir para que você escolha uma dessas situações e responda as questões ali que tem para responder. Por exemplo, a prof vai dar um exemplo do grupo 1 ali. Faz de conta que a prof escolheu fazer do grupo 1. O professor Corujão está falando assim: meu jovem, exercícios fortalecem os músculos, o que é bom, mas ler livros fortalece a mente, o que é melhor ainda. Os 2 exercícios são importantes. Que tal você começar a ler mais livros, Totó? Número 1. Por que os livros fortalecem a mente? Se você escolher esse, você vai responder essa pergunta. Porque ele nutre a inteligência, porque ele faz com que a gente tenha mais conhecimento, tananã. Vai responder aqui com as suas palavras, é bem pouquinho, pode ver que tem só uma linha de espaço. Número 2. Por que é importante ler livros? Aí você vai responder também, é só uma linha, resposta bem curtinha, e depois você vai ilustrar, vai fazer um desenho. Você pode ilustrar você lendo um livro, você pode ilustrar você no seu quarto com um livro, ou você pode ilustrar você numa roda de conversa com os seus familiares, que isso também é conhecimento, que a gente aprende muito com as pessoas mais velhas, certo? Agora lá no grupo 2, vamos ver o que tem para fazer no grupo 2. Hábito é algo que você faz sempre e muitas vezes com prazer. É como praticar um novo esporte. No começo é difícil, mas quanto mais você pratica, mais aprende. E quanto mais aprende, mais tem prazer de praticar. Assim, cria-se um hábito. Você saiba que quanto mais você ler, mais terá o prazer da leitura. Se você ler livros, pouco a pouco vai descobrir que pode viajar sem sair do lugar. Número 1. Como podemos viajar com a leitura de um livro? É porque um livro ele fala sobre vários
lugares, né? De diferentes aventuras, né? Por isso que a gente acaba conhecendo lugares diferentes e até no teletransportando com a mente para esse lugar. A gente acaba imaginando o lugar só pela descrição da leitura. Número 2. Ter o hábito da leitura é importante? Por quê? Aí você vai escrever com as suas palavrinhas por que ter o hábito, não saber ler, mas sim ter o hábito, o prazer de ler é bom e depois vai fazer um desenho, entenderam? Então ali são 3 grupos, 3 situações. Você vai escolher uma só para responder a número 1, a número 2 e fazer desenho. Prof, se eu quiser, eu posso fazer as 3? Claro que pode. Se eu quiser, eu posso fazer as 2 que eu mais gostei? Claro que pode, mas o necessário mesmo é só escolher uma e fazer uma, tá bom? Vamos agora lá para a página 125 para finalizar a nossa aula. Ó. Você sabia? Você já leu alguma coisa sobre a pedra de Roseta? Que tal pesquisar mais sobre essa pedra? Olha aí, tá uma pesquisa para vocês fazerem. Alguém já ouviu falar sobre essa pedra de Roseta? Olha o que o sapo disse, ó. É o babá, né? Nossa, que lindo! Pense bem, quem será que escreveu esse texto? Por que será que o autor desse texto escreveu em uma pedra? Aí o Dig lá disse assim, será que foi fácil escrever numa pedra? Que ferramentas o autor usou para escrever esse texto? O Tolstói disse assim, que legal! O texto escrito pode ser preservado e pode ser lido por muitos anos depois que ele foi escrito. E o professor Corujão disse assim, é claro, aluno, dessa forma, o autor do texto consegue falar conosco por meio do tempo. Isso é maravilhoso, você não acha? Então, assim, a prova vai pedir para procurar sobre a Pedra de Roseta. Pedra de Roseta. E no próximo vídeo da semana que vem da aula de Educação Socioemocional, a prof vai falar um pouquinho sobre essa Pedra de Roseta, algumas curiosidades, tá bom? Pessoal, na aula de hoje é só isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ouvir o áudio da história, senão vocês vão ficar totalmente perdidos nessa aula. Não esqueçam também de fazer a leitura. A prof não fez a leitura da história para que o vídeo não ficasse muito comprido, igual de umas aulas anteriores aí, que o vídeo ficou com meia hora, tá? Mas é isso. Qualquer dúvida, me procurem, tá? Tchauzinho!